A conversa com seu médico na hora de tratar um câncer é fundamental para o seu resultado. É nesse momento que você vai entender sobre o seu quadro e você vai entender o que precisa fazer para resolver o problema. Você não pode acreditar em coisas inventadas sobre câncer. Você não pode acreditar em coisas que não vão melhorar a sua saúde. E não pode investir em tratamentos que não vão dar nenhum resultado e podem até ser perigosos em algumas situações. Mas neste momento difícil, às vezes você vai para a consulta médica e fica tão atordoado que nem sabe o que perguntar para o médico que vai conduzir o seu caso. É por isso que você vai seguir este guia para não perder informação neste momento, para que esse momento importante seja o mais produtivo possível, para você ter os resultados que a gente precisa alcançar. As perguntas que você deve fazer devem ser divididas em categorias. A primeira categoria é sobre a doença. Você vai ter que saber mais a respeito da própria doença. Algumas pessoas não querem muito detalhe, mas é importante que você tenha algumas informações. É fundamental que você entenda claramente todos os aspectos relacionados ao tratamento. E para saber isso, você deve fazer perguntas sobre o local do tumor, sobre o estadiamento, se existe alguma chance desse tumor ter atingido outras partes do corpo. E você vai perguntar também sobre quais os exames que você precisa fazer para avaliar mais detalhes sobre o caso. E também tem que perguntar sobre a evolução desse tipo de tumor que você apresenta. Depois você vai fazer perguntas relacionadas ao tratamento. Você vai ter que entender todas as fases do tratamento. E aí você vai fazer perguntas sobre quais os procedimentos necessários, como é que vai ser esse tratamento, quanto tempo vai levar, quais são os possíveis efeitos colaterais deste tratamento, qual que é a intenção do tratamento, ele tem intenção curativa, tem intenção paliativa, o tratamento inicial tem intenção de preparar para um outro tratamento, por exemplo, você vai fazer quimioterapia antes, depois vai operar, ou você vai operar antes, depois vai fazer quimioterapia ou radioterapia. Tudo isso é importante que você tenha claro. Quais os medicamentos que vão ser utilizados no seu caso? Há alguma coisa que pode ser feita para evitar algum possível efeito colateral? E caso apareça este efeito colateral que você está preocupado, o que deve ser feito? É muito importante que você tenha clareza sobre a duração do tratamento, para que você possa ajustar outros aspectos da sua vida. E aí você vai relacionar o seu trabalho, viagem, várias outras coisas de acordo com esse agendamento do seu tratamento. Outra coisa importante em relação ao tratamento é você entender como é que vai ser a sua vida após a finalização deste tratamento. Será que você vai ter necessidade de alguma grande mudança na forma como você vive? Tudo isso deve ficar muito claro nessa consulta. As reflexões sobre essa pergunta que eu apresentei vão gerar outras perguntas mais importantes, mas que você não deve deixar de fazer para o médico que está te assistindo. No final, a pergunta mais importante é só uma. Restou alguma dúvida? É importante que você não saia do consultório médico sem esclarecer essa sua dúvida específica que trata de algum detalhe do seu caso. Se, depois de você tentar esclarecer tudo, esgotar todas as suas dúvidas, ainda sobrar algo que te incomoda, se tentar esclarecer algo, mas o seu médico de alguma forma não conseguiu deixar isso claro, não foi acessível, não se preocupe. É por isso que a gente está aqui. E a gente vai se esforçar muito para que você tenha todo o esclarecimento, toda a orientação necessária para passar por esse delicado momento. E para isso a gente vai colocar aqui embaixo uma lista de alguns cursos que a gente tem na nossa escola de oncologia. Um desses cursos pode ser útil no seu caso.